essa pergunta ela está muito mais relacionada à questão entre a relação igreja e Estado do que outra coisa, né? Que é uma desordem, não é? É uma desordem. E por isto eu penso o seguinte: qual é o papel da igreja, né? No momento que a igreja ela for solicitada a se manifestar, ela tem que se manifestar, ela tem que apontar para a desordem, né? E nós estamos fazendo isso através desse documento. Quer dizer, nós estamos apontando para a desordem, né? Agora, se nós vamos, como é que nós vamos interferir aí nas decisões do Estado? Bom, aí nós já entramos numa outra esfera, não é? Nós até podemos e nós temos todo o direito, como igreja, a nos manifestar diante das autoridades, de expressar a nossa posição diante das autoridades. Esse direito nos é resguardado, até pela própria lei do país. Nós temos esse direito, né? E por isso eu acredito que a defesa do direito de se manifestar a respeito da desordem, essa defesa ela deve ser mantida a favor da igreja, a favor da igreja. Me parece que nós ainda, aqui no Brasil, ainda estamos desfrutando deste tempo. Tomara que ele continue por mais algum tempo. Mas eu não posso simplesmente, né, adotar uma posição assim, não, isso aí é questão do Estado e nós como igreja não vamos nos manifestar. Separação igreja e Estado. Na verdade, essa expressão até separação igreja e Estado, ela não é correta, né? Ela não é correta. Nós temos o que realmente acontece é uma distinção entre igreja e Estado, porque quando se fala sobre separação entre igreja e Estado, esse é um outro assunto legal para ser conversado uma hora, pastor Joel, né? Bem complexo. Dá a impressão que são duas forças opostas, a igreja contra o Estado contra a igreja, né? E nem teologicamente, isso aqui não se sustenta pelo seguinte: porque o reino da mão esquerda de Deus, do qual especificamente trata o primeiro artigo do Credo Apostólico, também é de Deus. Também é de Deus. Então, Deus age no mundo pela igreja e Deus age no mundo pelo Estado. Então, não são coisas separadas, como se a igreja é de Deus e o Estado é dos homens. Não, é uma dualidade, não é? Mas não se digladiam, não são opostas entre si. O Estado é o instrumento de Deus agir no reino da mão esquerda, no âmbito da criação. A igreja é o instrumento de Deus agir no âmbito da salvação. Bom, então, se o Estado ele também é um instrumento de Deus, né, o que cabe à igreja? A igreja cabe alertar o Estado para que as medidas que o Estado adote sejam medidas compatíveis com a vontade de Deus para a ação de Deus ali. E aí entra, voltando à pergunta, né? Aí entra o papel da igreja de apontar para uma medida que surge da desordem, né? Porque ela está sendo contrária, quer dizer, o Estado como instrumento de Deus, da ação de Deus na mão esquerda, está adotando uma medida contrária à vontade de Deus, né? Porque o Estado também, e nós vemos isso biblicamente e teologicamente, o Estado também é servo de Deus, porque pelo Estado Deus age na mão esquerda. Então, não são situações de confronto, não são situações de separação, mas é uma distinção de duas formas de agir, para salvar
pelo o reino da mão direita, para agir aqui no mundo, no âmbito da criação, pelo reino da mão esquerda. Então a igreja também tem sim o direito e deve levantar a sua voz em favor da ordem quando a desordem impera no reino da mão esquerda.